Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro da Monitoria de Processo Penal 1. No nosso primeiro encontro, nós tratamos sobre os princípios constitucionais explícitos aplicáveis ao processo penal, também dos princípios constitucionais implícitos aplicáveis e também dos princípios propriamente ditos do processo penal. Nesse nosso encontro de hoje, nós dividiremos em 4 blocos, onde o primeiro nós vamos tratar dos sistemas de processo penal, posteriormente das fontes de direito processual penal, depois da aplicação da lei processual no tempo e no espaço e, por fim, da interpretação e integração da lei processual penal. Então, vamos lá. Acerca dos sistemas do processo penal, fazendo aí um resgate histórico deles, nós temos o sistema acusatório, o sistema inquisitivo e o sistema misto ou acusatório formal. O sistema acusatório, ele surge na Grécia e Roma Antiga por volta do século XII, e a igreja ela tinha um papel fundamental na criação desse instituto. E nele era possível a acusação de qualquer pessoa sem ônus de prova. A defesa ela era promovida pelo acusado, e o julgamento ele era realizado pelo clero. Então, veja bem, é nítida a separação entre o órgão de acusação e o julgador, sendo este imparcial, ou seja, o órgão julgador deveria ser imparcial e havia uma nítida separação entre a acusação e julgamento. Vejamos algumas características do sistema acusatório. Primeiro, sem separação das fases, ou seja, a fase de investigação e a fase de julgamento compunham uma única fase. A liberdade de acusação, reconhecer o direito ao ofendido, a qualquer cidadão, ou seja, qualquer pessoa poderia acusar um outro indivíduo de um determinado crime. Havia prevalência do princípio da oralidade, ou seja, do princípio da fala, oral, a liberdade de defesa e isonomia entre as partes do processo, a publicidade era regra nos procedimentos, havia o contraditório, a possibilidade de recusa do julgador, ou seja, o clero não estava obrigado a julgar, a dar início àquele processo, caso eles entendessem que não havia a necessidade, que não havia indícios ali de materialidade ou alguma outra justificante para que não se realizasse aquele julgamento, então eles tinham essa possibilidade de recusar. O sistema era livre na produção de provas, ou seja, a produção de provas era livre, a liberdade do réu era a regra e havia uma maior participação da população na justiça penal, dado justamente essas liberdades concedidas aqui como características do sistema acusatório. Também temos o sistema inquisitivo, que surge entre o século XII e século XIX, com a Santa Inquisição. Então, note que, na verdade, embora muitos teóricos tragam o sistema inquisitivo anterior ao sistema acusatório, nós temos que o sistema acusatório, se ele surge no século XII ao século XIX, aí coincidência em diversas localidades, aí, e mais com origem em Roma, o sistema inquisitivo, de certa forma, ele é posterior ao surgimento do sistema acusatório. E ele possui como finalidade a investigação e a punição dos hereges pelos membros do clero. Veja bem, aqui há uma concentração dos poderes de acusar e julgar nas mãos do Estado, diferente do sistema acusatório, onde havia uma nítida separação entre o órgão julgador e o órgão de acusação, já que havia uma concentração desses poderes na mão de uma única pessoa. Vejamos as características do sistema inquisitivo. Primeiro, a confissão do réu aqui ela é considerada a rainha das provas. Havia uma possibilidade de tortura, sem debates orais, e havia um predomínio da escrita. Os julgadores não estavam sujeitos a recusa, ou seja, uma vez que fosse imputada uma prática criminal a um indivíduo, os julgadores estavam obrigados a promover o andamento desse processo, dessa ação judicial. Os procedimentos eram sigilosos, havia ausência de contraditório e defesa sem efeitos práticos,
e o impulso era oficial, havia uma liberdade processual. Note que, até mesmo dado ao histórico no qual surge o sistema inquisitivo, aqui se buscava, de fato, condenar o indivíduo, buscava a pena desse indivíduo, de forma que era vigente aqui o uso da tortura. Muitas vezes esse indivíduo, ele confessava um crime que ele não havia cometido somente para que se cessasse a tortura. Havia aqui procedimentos sigilosos, sem contar que não havia contraditório e a defesa não tinha efeitos práticos. Sem contar que ainda havia abuso de autoridade, dada essa liberdade processual e esses impulsos oficiais que ocorriam aqui. E aí vale lembrar que esse sistema inquisitivo surgiu com a Santa Inquisição da Igreja, conforme nós temos na história, de fato buscava condenar os indivíduos que eram levados a esse tribunal inquisitório. Por fim, nós temos o sistema misto ou sistema acusatório, que é uma mescla dos outros dois sistemas, e ele tem origem no Código Napoleônico, em 1808, também chamado de sistema francês. E dado esse sistema misto ou acusatório formal, haviam duas fases distintas, ou seja, diferente aqui do sistema acusatório onde havia uma única fase, que não tinha separação de fases, aqui não, no acusatório formal há uma divisão de fases. Tem a fase preliminar, ou seja, que contém os elementos do sistema inquisitivo, que é um procedimento secreto, escrito e sem contraditório, né, que seria aí uma fase investigativa, um predomínio do sistema inquisitivo, e tem a fase de julgamento, que contém os elementos do sistema acusatório, com a oralidade, publicidade, contraditório, concentração, né, de poder na mão de uma pessoa, e a livre apreciação de provas. Então, note que o sistema misto ou sistema acusatório formal, ele vem fazer a junção dos dois institutos anteriores, trazendo o sistema inquisitivo na fase preliminar, ou seja, anterior ao processo, e trazer as características do sistema acusatório na fase de julgamento do processo. Mas qual é o sistema usado pelo Brasil, né, pelo nosso Código de Processo Penal? Dado a revisão do pacote anticrime, na Lei 13.964, recente de 2019, ela vem confirmar o que grande parte da doutrina já trazia, que o processo penal terá como estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória de acusação. Então, o pacote anticrime ele vem confirmar que o sistema penal adotado para procedimento de julgamento no Brasil é o sistema acusatório, aonde nós temos a acusação, que é feita pelo Ministério Público, e o julgamento, que é feito pelo magistrado. E a mesma referida lei, ela cria o juiz de garantia justamente para que o magistrado, julgador, não seja como aquele que atuava na fase inquisitiva. Ou seja, busca aqui, nesse ponto, com a criação do Instituto do Juiz de Garantias, a criação de um juízo imparcial, porque aquele juiz que vai atuar na fase preliminar aqui do processo, que tem características inquisitivas, não será o mesmo que vai atuar na fase de julgamento. Então, o sistema processual adotado pelo Brasil é o sistema acusatório. E aí, no nosso próximo vídeo, a gente volta com as fontes do direito penal.